volta aqui com vocês para a gente continuar falando aí, né, sobre o regime de contabilidade e apuração de resultado, tá bom? Então, nosso bom dia aí novamente para a turma de Assunção, para a turma aí da turma do YouTube, né, Maria Cauê, também aí acompanhando a gente pela zona do YouTube, né? E é muito bom estar com vocês, tá? Então, vamos aqui continuando aí com vocês, tá? Então, vamos lá. Oh. Não, esse aqui nós já explicamos tudinho direitinho para vocês, tá? Isso, né? Vamos lá, né? Regime de competência do balanço e balanço patrimonial. Vamos ver isso aí agora com vocês, tá bom? Olha aí. Aqui nós vamos estar conversando com vocês aqui, que nós vamos estar vendo aqui a possibilidade de fazer, né, nesse regime de competência. Vamos pegar aqui nosso regime de competência, né, com a receita de ganhos e receitas consumidas. Então, nós já vimos isso aí, nós já relacionamos com a competência lá, relacionado com receita e despesa, tá, no regime de competência, né? Mas, aí, todavia, nós temos algumas implicações lá no balanço patrimonial, né? Nós temos aqui as implicações lá no balanço patrimonial, que nós vamos ter, uma vez que algumas aquisições, compras, e não se tratam de despesas. E não foram consumidas, né? Mas são classificadas lá no ativo, né? Então, nós estamos dizendo aqui, ó, que ao relacionar o regime de competência com receita e despesa consumida e a implicação desse regime na formação do resultado do exercício. Também há a implicação desse regime do balanço patrimonial, uma vez que aquisições como compras, né, que não se tornaram despesas, não foram consumidas no exercício, são classificadas lá no ativo. É o caso lá do material escritório que a gente viu, tá? Pois elas não podem ser alocadas para as despesas, porque, na verdade, elas estão lá no estoque. E, contabilmente, nós podemos classificar as contas, né, em apenas duas demonstrações. Uma delas, nós vamos ter contas lá na DRE e ter contas no balanço patrimonial. Esses são os dois locais onde nós temos as contas, tá? Então, essas contas nossas vão ser contas de patrimonial, do ativo, conta do passivo, conta do patrimônio líquido e contas de receita e contas de despesa, né? Veja só, na DRE, nós vamos colocar as despesas que são consumidas e as receitas ganhas. Então, aqui nós vamos falar de despesas consumidas e receitas ganhas ou geradas. Lá no balanço patrimonial, nós vamos estar com o nosso ativo, que são os bens e direitos que contribuem para a formação de receita e exercício futuro. Tá bom? Então, vamos avançando, né? Aprimorando. Na verdade, a gente vai estar fazendo o quê, né? Colocando que os gastos, né, ou os bens e serviços que oferecem potencialidade de benefícios futuros, né? E esses benefícios podem ser obtidos no próximo exercício. Então, eu posso comprar, por exemplo, eu comprei aí farinha de trigo para fazer pão. Comprei em dezembro, dia 31 de dezembro, é o vídeo que eu estou fazendo. Eu vou lançar em 31 de dezembro? Não. O pão não vai ser feito só em 2000 no ano seguinte? Então, vai ser computado só no mês seguinte, como despesa, tá? Mas aí nós vamos ter alguns casos, né, alguns gastos que são classificados no ativo que contribuem para a obtenção da receita, né, pelo período contábil no exercício. Então vamos analisar esse aspecto também, né? Exemplo aí é o material de escritório. Nós fizemos até um exercíciozinho, né? É o clips aí, ó, clips, grampo, papel, lápis e tal, que foram adquiridos. Aqui, ó, foram adquiridos em X0, esse material de escritório é o preço de 1.800. Em X0 também, no ano X0, foi consumido 1.100 de despesa. E o restante, 700, está lá no nosso, vai permanecer lá no nosso ativo, né?
E aqui diz assim, se os 700 forem totalmente consumidos em X1, nós vamos também dar baixa dessa conta de material de escritório, do ativo, e vamos fazer o lançamento das despesas desse material. Veja que eu tenho aqui uma compra, eu tenho uma despesa e outra despesa em tempos diferentes. Vamos ver isso aí como é que funciona, né? Inicialmente nós vamos contabilizar a compra lá no ativo, tá? Vamos classificar essa conta lá no ativo, colocar de materiais, né? E esses ativos aí, e as despesas que vão estar lá também, vão constituir ali, ser base para a formação do nosso resultado em determinado período. Normalmente esse período é conhecido como período de ajuste, e esse período de ajuste, né, é semelhante ao que a gente faz aí, né, com o nosso imposto de renda, né? E ele é sempre válido quando nós temos, aqui nesse regime, quando nós temos receitas antecipadas, ou seja, o que nós vamos ver um pouquinho para frente agora. Vamos aprofundando aqui. Olha aí, outro exemplo que a gente tem de que a despesa, né, vai contribuir para o próximo exercício é o seguro do prêmio. Então aqui, ó, faz um contrato de seguro contra incêndio, a empresa CIA Seguradora, né, com cobertura para 12 meses, abrangendo o período de 1º de setembro até 31 de agosto do ano seguinte. Tá? Esse contrato é feito por 1 ano, né, e custou ao rei lá da Camunducaia, né, da empresa lá, 480 mil de prêmio de seguro. Aqui para a gente não é relevante a forma de pagamento, tá, pessoal? Não é relevante aqui para nós a forma de pagamento, que poderia ser à vista ou a prazo, porque nós estamos aqui sempre nós vamos estar no regime de competência, então para nós é irrelevante se é à vista ou a prazo, né? E também é irrelevante o valor do contrato seguro, né? Isto o quanto pelo qual a empresa seria indenizada se realmente houvesse incêndio, que haveria variação do patrimônio somente no caso de incêndio ou de recebimento de seguro. Então, vamos aí que tem muita coisa para a gente destrinchar com vocês, né? Então vamos avançar aqui um pouco mais e vamos ver aqui como é que fica essa figura aqui para vocês. Aqui, pessoal, nós temos que dizer que a contabilidade ela tem como objetivo, registrar todos os eventos que afetem o patrimônio, não é isso? Então, pronto. Então, vamos ver todinho. E também os eventos extrapatrimoniais, ou seja, que não afetam o patrimônio no momento. Se tivéssemos que fazer uma apuração do resultado do ano X0, qual seria a despesa e o confronto da receita com o prêmio seguro? Veja só, nós falamos aqui que foi feito um contrato, né? Vamos voltar aqui no nosso contrato, olha, o contrato de 12 meses, que foi feito de setembro até 31 de agosto. Né? Então veja aqui, ó, nós estamos aqui em setembro, nós vamos computar todas as parcelas referentes ao ano atual e também computar as outras demais anteriores. Tá bom? Com isso aí, pessoal, nós podemos ver que quando eu tenho uma receita de seguro, se ele é computado para ser mensal, então só vai ter variação nesse item quando nós tivermos ele ultrapassar mais de 1 ano e a venda ser a prazo. Veja assim, o contrato de seguro, né, temos o beneficiário
E esse período, né, e o período também é de X0 em 4 meses. Fazer um parcelamento aí, né? Dessa forma, a despesa do período X0 corresponde ao ano X0, ou seja, 4 vezes 40 mil. Então, eu tenho lá, peguei o valor total do benefício, colocando aqui a despesa que está sendo. Como é que eu consigo chegar nesse detalhe aqui, né? Eu tenho lá um valor do seguro, que tem um valor, e aí eu vou lá, eu estou adotando aqui o critério estatístico, porque eu tiro aquele valor para você saber que ali você precisa realizar uma atividade. Tá? Bom, estudamos aqui a parte da contabilidade que trata do objetivo. Vamos dar uma olhadinha também agora no exercício seguinte. Então, aqui ficaram os 4 meses e o restante está no... E o restante dos meses está aqui, né? E assim nós podemos dizer, pessoal, né, para vocês aí, que é um contrato de seguro que beneficiou no período de X0 em 4 meses. Dessa forma, nós vamos ter as despesas do período X0 correspondente ao ano 1 e X0 correspondente de 4 vezes 40. E esse restante de 320 mil vai ocorrer como uma forma de beneficiamento. A próxima, vai ser corresponder a um benefício. Esse restante, os 300 mil, né, ele vai se tornar um benefício ao próximo período, daí ficar no balanço patrimonial encerrado em 2030. Né? Vamos retomar com vocês aqui algumas coisas sobre os grupos de contas para poder a gente revivar bem essa ideia, tá? Veja só, o grupo de contas lá, né, em que nós temos lá uma ordem de serviço, um saldo lá de 320 mil. Agora nós vamos ter algumas classificações aí, vamos ter classificação no balanço patrimonial, como é que nós vamos classificar isso aí? Primeiro momento, mostrando aqui para vocês a estrutura do balanço, nós vamos ter sempre aqui, olha, o nosso ativo, nós vamos ter o nosso passivo e vamos ter o patrimônio líquido. Veja que aqui nós estamos colocando também 2 livros, né? Vou pegar 2 também. Bom, vimos aí tudo isso. Então agora é o seguinte, nessa classificação, para classificar corretamente, nós vamos utilizar também outras terminologias, né? No exercício aqui, então, despesas antecipadas, na verdade assim, são gastos adquiridos com certa antecedência em relação ao consumo. São gastos também contraídos e consumidos mediante a orientação dos gestores. Então, tá aí para vocês essa relação do dia. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês aqui, né? Aqui está a letrinha pequenininha, mas quando vocês baixarem lá pelo site vai dar para ver bem direitinho, né? É um estudo, né, sobre a depreciação dos veículos, tá? Aí você vai ver aí que tem muita coisa mesmo aí nesse meio. Aqui então, o que nós estamos colocando aqui? Ó, o tipo de veículo, qual o rate dele, né, a marca do veículo. Aí tem também a situação do modo avião e as disposições finais. Veja só, que aqui nós vamos estar falando com vocês, né? Aqui nós vamos apagar isso aqui que ficou em cima. Ixi, Maria, foi sumir aqui. Socorre aí. É esse aqui, né? Pronto, já achei. Aqui é o seguinte, a autoinforme, né? Vocês podem até acessar ali para vocês verem direitinho. Não é isso que eu quero, senhor. Pronto. Ok, aqui a autoinforme, né?
ela tem aqui o endereço direitinho, a fonte nossa aí desse trabalho. Então veja só, ela tem aqui a classificação de caminhões, né? Caminhão leve, caminhão médio, caminhão super pesado, e aqui caminhão pesado e tal. Assim. Todos eles aqui você tem um valor, uma marca, né? E um índice lá para que vai ser utilizado. Isso aqui, pessoal, é utilizado para poder fazer o cálculo de depreciação, tá? Mas trouxe essa curiosidade aí para vocês. Vamos avançar então no nosso estudo? Então, vamos conhecer um pouquinho aí o que são gastos, né? E quais são as interferências que ele tem. Gastos serão despesas nos próximos exercícios. Então, eu quero saber assim, o que vai ser despesa no próximo exercício. Então, estou fazendo um trabalho de 5S da empresa também, né? Nós vamos ter aqui aí certos gastos, né? Classificados do ativo. Eles contribuem para a formação do resultado de diversos períodos estaduais, de diversos períodos contábeis, não é estadual, não, diversos períodos contábeis, né? Ou contribuições para obtenção de receita por vários exercícios do ano. É uma situação bastante comum, né, no caso de veículo, ele ser desgastado e com o tempo ele começar a perder valor e conseguir trabalhar um pouquinho menos, tá? Então nós temos aí os itens do imobilizado, como máquinas, equipamento, móveis, né? Aqui, pessoal, tira o terreno fora, porque aqui o terreno ele não vai ser utilizado como um bem móvel. Então ele vai ser utilizado de outra forma, né? E aí, se nós quisermos adquirir uma máquina e ela fosse totalmente consumida e utilizada, é claro, no período de aquisição, e seria totalmente contabilizado como despesa de custo. Então, aqui eu posso ter duas situações. Assim, pessoal, né, nós vamos ter que se não for fazer vamos precisar fazer, né, uma análise dessa mais consistente a respeito, né, do uso dessas máquinas que estão sendo utilizadas. Veja só. Isso não acontece na prática, né? Não acontece na prática. Por que não acontece na prática, né? Uma máquina geralmente tem vida útil superior a 1 ano. Então, se eu não for pegar o período em que eu estou utilizando e colocar ele lá embaixo sem nada. Então, eu até coloquei aqui pequenininho para vocês verem, mas a gente vai aumentar isso aí para vocês. Então, se eu tenho aí alguma coisa que tem uma vida útil superior a 1 ano, então tudo bem, pode ir em frente. Mas assim, nós não podemos contabilizar, né, como despesa um único exercício social, mas apenas a parte percentual que ocorre durante esse período, né, que foi consumida nesse caso aqui, até para pegar aqui um ganchozinho daqui, que nós estamos praticando nesse caso uma equidade. Se um empreendedor nos custos, né, de 628 e para obter a receita de 200, né, aí também temos outro X, nós vamos considerar aí tanto o Lula como aqui o governador, o que foi eleito local também, vão estar violando, que vão estar caracterizando aí despesas. Então, vamos lá. Eu tenho uma estrutura, um equipamento que custou 628 mil, para que eu possa obter uma renda de 2.200.
E assim nós vamos estar, à medida que esse material foi adquirido, ele começa a ser consumido, nós vamos ter aí uma taxa de desapropriação de 10% do equipamento e também vamos buscar a centralização de como essas despesas e consumo são desgastados atualmente, né? 10% e tal, é uma coisa muito tímida aí, certo? Então nós vamos ter aqui que a nossa depreciação a nossa depreciação aqui ela vai estar esse desgaste, né, de 10%, cumprindo o prazo, e a ordem vai ser de 62 mil para aplicação. Tá? Vamos entender isso aí lá no gráfico. Veja só. Vamos começar a transformar essas coisas nossas lá no balanço patrimonial para ficar mais fácil para vocês, tá? No primeiro momento, nós falamos aqui que não ia ter investimento e tudo mais e tal. Nesse primeiro momento aí nós tivemos aqui o lançamento lá, todos os lançamentos, lançamos os 628, mas vamos também lançar esse outro valor agora, não? Veja aqui, olha, o 628 foi contabilizado todinho para ser empreendimento. E temos aqui 62, que é contactado aí como uma... É computado como uma despesa mesmo direta, tá, pessoal? E o valor líquido de nosso equipamento seria de 562,2. Com isso, pessoal, nós podemos dizer para vocês que temos aí algumas questões quando nós apuramos esse resultado. Quando nós formos apurar esse resultado, nós vamos ver quais contas estão aumentando e quais contas estão movimentando, tá? Eu trouxe para vocês aqui, para vocês fazerem uma distinção bastante grande, né, desse confronto aqui, né, entre despesas nos últimos dias. Aqui é o seguinte, pessoal, se nós tivermos no ano um processo de uso e continuasse a base de 10% a cada período, lançaríamos uma despesa no valor de, pasmem, né, mais do que o dobro. Então essa é a ideia de fazer toda essa separação para que as coisas funcionem perfeitamente, tá bom? Assim nós vamos ter o nosso ativo, o nosso passivo, e classificar essas contas é importante. Veja só, ele comprou 628 de mercadorias, as mercadorias chegaram até aqui. Aí o Jurandir estava vindo aqui também, e aí o que acontece? Nós vamos ter aqui, né, para fazer esses lançamentos aqui de condições de uso, né, nós vamos contribuir a ser indicativo lá do ativo. Então, fazendo esses lançamentos, nós vamos ter lá, que olha aqui, ó, que o contribuinte estava lá com 628 e teve a despesa de 62. Nós vamos ter lançado lá no equipamento, o 628, que foi a aquisição do equipamento, e nós vamos ter as despesas, né, com depreciação. Veja que agora a depreciação lá na DRE, ela aparece lá embaixo, e os 10% daqueles 628 mil, então, lançado aqui no balanço. Tá? Continuando falando com vocês a respeito dos gastos também, né? Das despesas no próprio exercício. Nesse caso, né, trata-se de um intangível, né, que nós vamos estar analisando agora. Bom? Com essas despesas, nós vamos denominar amortização
que não deverá ser confundida com amortização. Prestem bem atenção para não confundir amortização com essa amortização. Aqui, desculpa aí, né? Aqui, desculpa aí. A amortização financeira que está relacionada à dívida. Essa amortização aqui, ela tem outro aspecto, tá bom? Não confunda isso aí. Mas vai ficar fácil para a gente entender que ela faz parte do ativo intangível e incorpóreo. Adiantamento de receitas pode ocorrer? Pode, né? Os clientes vão chegar, pode chegar e dizer assim, não, eu para garantir aqui o fornecimento eu vou adiantar aqui o dinheiro. Pode acontecer de ter isso aí, adiantamento, né? Nos negócios em que há a possibilidade de adiantamento em dinheiro, ocorre normalmente com vendas e encomendas que vão contribuir de forma positiva para a formação do exercício futuro. Vamos dizer assim, se uma empresa S, ela encomenda da empresa, vamos pegar aqui de novo, se a empresa S, ela encomenda a empresa Z para fabricar uma máquina operatriz pesada, com prazo de entrega de 12 meses. Prazo de entrega, tá, pessoal? Tá? E essa existe, a empresa Z, né? Ela vai fazer um confronto direitinho aqui. Então, nós vamos ter aí que, caso exista esse processo tudo direitinho, nós vamos estar com um adiantamento de 1,5 milhão e sabemos que esse estudo não é possível reconhecer a receita uma vez que a mercadoria não foi entregue. Então, esse prazo justamente aqui é para que haja confronto de saber se a despesa ela é pertinente e se ela vai dar sustentação. Não vai. Não é difícil. Então, temos aí a representação do nosso balanço patrimonial, né, que é lá da empresa Z. Lembra que a gente falou que ela tinha lá os clientes para garantir sua compra? Então eu vou ter aqui um adiantamento de cliente registrado no passivo circulante, que é justamente esse lançamento é feito lá para dar seguindo o princípio da prudência. Bom, vimos aí então essa forma aí. Então vamos ver agora, pessoal, a independência, né, dos valores absolutos dos períodos contábeis. Veja só, nós temos períodos que são todo ano é considerado um período que começa lá de 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Embora a legislação pertinente ao direito empresarial, nós temos lá que o período, né, de exercício da atividade empresarial, ele é no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Embora ele só comente que encerra em 31 de dezembro, mas não fala nada de janeiro. Mas a gente subentende que se termina em dezembro, começa em mês seguinte, né? Nós vamos ver a questão da independência entre as partes. Então, assim, cada período de exercício, nós vamos processar uma apuração de resultado. E essa apuração de resultado,
ela é ocorrida de forma que a gente esteja fazendo o confronto entre receitas e despesas, tá? Vai estar fazendo esse confronto entre receitas e despesas. É relativo sempre para um determinado período, tá? Então nós não podemos confirmar que despesas consumidas ou incorridas em X1, como as despesas consumidas e incorridas em X2, da mesma forma trataremos a receita. Em casos mais extremos, aí, pessoal, nós vamos ter uma utilização diferenciada desse recurso. Bom? Então, é importante não fazer essa confusão, porque se ela fizer, vai sobrar só para nós, né? Nos anos seguintes, pessoal, é bom até observar isso, né? Que nos anos seguintes nós vamos utilizar fazer todos aqueles levantamentos que fizemos aqui no período para repetir todo esse procedimento novamente, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? Que essa independência, nós estamos dizendo que a contabilidade não tem essa questão pura demais. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Nós vamos procurar fazer uma ilustração de como é que funciona esses dois fluxos, o fluxo econômico e o fluxo financeiro, tá? Vamos fazer essa ilustração aqui para a gente ver direitinho. Eu vou aproveitar com ela e vou dando um tempinho para vocês fazerem uma leitura, né? Para vocês fazerem uma leitura bem desses itens, tá bom? Então, vamos ver essa ilustração aqui. Então é o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem uma leitura do texto para a gente ver a implicação. Eu creio, pessoal, que aí o quê? 2 minutos tá bom. Com vocês, né? Então, pessoal, é o seguinte, eu dei um tempinho para vocês fazerem aí uma leitura aí. Então, nós vamos tratar com vocês aqui. Essa ilustração, pessoal, na verdade é assim, é uma exemplificação, tá?
quando nós falamos ilustração, nós vamos ver aqui esses efeitos aqui. Veja só, nós temos uma empresa que tem lucro, mas não tem caixa para pagar as suas contas. A situação desse tipo de empresa, né, ela é muito comum. E entre outras empresas, quando nós temos aí, durante a sua atividade, usando o seu caixa para comprar ativos. Então, nós vamos estar aqui com uma situação de empresas que não tem caixa, não tem dinheiro para pagar suas contas. Então, imagine aqui, peguei aqui a Cia Beleza, Cia Real, cabeleireiros, começando, né, o seu salão, iniciou com a atividade com um capital de 50 mil reais, caixa, dinheiro no caixa, né? Aí, assim, essa empresa adquiriu, né, bens alugados, né, para um salão, a prestação de serviço, gastou 20 mil, né? Aí dando entrada para pagar em 3 anos, né, os equipamentos que estavam necessários, né? Considerando que a empresa ela tem um faturamento, que essa empresa tem um faturamento mensal de 30 mil, né, os cabeleireiros sócios acharam que fizeram um bom negócio. No final de um ano, a contabilidade mostra a seguinte situação, né? Lá na DRE, né, faturamento de 30 mil, tá? Aí esses 30 mil durante 12 meses, nós vamos ter aqui 360 mil. Não é isso? Confere aí a conta com a gente. Tá conferindo aí a conta? Dá 360 mil. Né? Aí tem os salários lá dos cabeleireiros, né, que usa lá para prestação de serviço. Tivemos 120 de salário de cabeleireiro, outros materiais que são usados 80 e a depreciação de bens aí, pessoal, dos equipamentos que ela comprou, depreciação de 60 mil lá do prédio, tá? Ela comprou um prédio e tal, tem as depreciações. Veja que aqui 360 menos 260 das despesas, um lucro dela de 100 mil. Tá bonito o negócio, não tá? Pronto, pareceu bonito pra caramba, né? Mas aí lá no nosso ativo, nós estamos mostrando lá nosso ativo, né? Olha aqui. Mostrando os nossos ativos aqui, que quando ela fez lá o lançamento, nós ficamos aqui no início do ano, tinha 50 mil em caixa, e fez os gastos, os pagamentos, ela ficou só com 10 mil, né? Estamos lá no caixa e no circulante, né? E aí, nós vamos ter que essa empresa vai estar fechando o caixa, o circulante lá com 40 mil e ela tinha 50. E aqui, todos os itens que ela comprou, os 730, menos aqui, ó, os 60 mil da depreciação. Então tá perdendo valor os equipamentos. Aí temos lá no passivo, né, que ela tem lá os salários a pagar, o material a pagar, imóveis também. Então temos aqui que ela tem 340 mil, né, lá de compromisso com terceiros. Tá? No não circulante, ela tem ainda parte a pagar, 240 mil, que comprou totalmente fiado, né, esse terreno. E aí, aqui, nós temos aqui que ela teve lá um lucro, né, no período X2, né, lá no período atual, de 100 mil. Está lá, conforme foi apurado. Veja que aqui, ó, né, os 100 mil foi lá para o balanço, na apuração do resultado. Tá? Isso aqui, nós colocamos... Opa, cadê? Essa situação aqui pra gente, que é... Não é essa? A empresa A, né? Vamos tratar duas empresas aqui ao mesmo tempo, tá? Por isso eu estou colocando aqui bem. Então tá ali todos os detalhes, agora eu botei no tamanho bastante grande, dá pra gente observar que essa empresa, ela teve aqui um lucro, né, lá na sua DRE de 100 mil, tá? Teve um lucro lá de 100 mil, e esse 100 mil foi tratado, né, aqui, tá? Veio lá para o lucro do período apurado, né? E os lançamentos, todas as compras, todas aqui colocadas aí para vocês. Bom, veja só, essa empresa ela está praticamente atrasando, com salário atrasado, ou seja, está lá com 120 mil, né, de salário atrasado.
e está devendo metade, do material de uso do salão. E ainda tem uma dívida alta de imóveis a pagar, em 24 meses. Apesar dessa situação financeira ser precária, veja só, né, ela está aqui com salário atrasado, ela tem lá um endividamento alto, tá, lá com o imóvel. Essa empresa, embora a gente possa dizer que ela tem uma situação precária, ela tem um bom lucro, 100 mil. Veja que os sócios só investiram aqui, ó, nesse aqui, 50 mil em capital e obtiveram aqui um lucro de 100. Né? Ora, eu investi, dobrou, né? Dobrou meu investimento. Para avaliar a situação ideal, aqui, ó, a princípio não, esse negócio aqui não é bom, né? Para avaliar a melhor situação, o ideal seria fazer um comparativo do fluxo econômico com o fluxo financeiro. E é o que nós vamos trabalhar com vocês aqui, né? Nesse caso, vamos montar uma demonstração do fluxo de caixa, né? E essa demonstração vai nos permitir ver o porquê que o caixa caiu de 50 mil para 10 mil e ainda está em déficit de 40 mil. Tá? Vamos fazer esse estudo aqui para a gente poder comparar. Vamos lá, mostrando a nossa demonstração do fluxo de caixa. Ela tem lá uma receita de 360 mil. E aqui os salários a pagar que ela tem, olha aqui, ó, 120, né? Aí ela pagou só 60, né? Olha aqui, ó, né? Salários a pagar. Tá? Pagou só 60, então tá lá os nossos 60 lá registrados. Materiais pagos, 110, menos 40 que falta pagar. Então, que já foram pagos. Então aqui, ó, né? Materiais pagos, 70 mil. Né? A prestações pagas, prestação número 12, 12 vezes de 20, então nós vamos ter aqui 240 lá, nossa prestação. Também imóveis e aquisição, como não há dívida, ele já foi pago 30 mil. Tá? Então, vimos aqui que a partir dos 360 mil, né, que ela tem de receita, ela não consegue pagar tudo. Então, ela está no prejuízo. Tem um déficit aí nesse período. Tá? O professor, não se preocupe, porque tem empresas que convivem muito tempo com esses déficits, tá bom? Só para relembrar, pessoal, nós estamos já no limite de tempo, nós vamos dar uma pausa e na próxima aula nós vamos avançar um pouco mais com vocês e ver todo esse detalhe desse exemplo aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.